Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de resoluções de integrais indefinidas, hoje nós vamos aprender o método de substituição de variável. O que seria esse método? É quando nós não conseguimos estar aplicando diretamente a tabela de integrais para estar resolvendo algum exercício. Nos exercícios anteriores que a gente resolveu aqui no canal, o que acontece? Nós tínhamos uma equação, seja ela complexa ou até um pouco mais simples, que a gente conseguia estar manipulando ela, seja fatorando, simplificando, fazendo o quadrado perfeito, e com isso a gente conseguia, com essa simplificação, encontrar alguma integral semelhante dessa tabela aqui, e com isso estar aplicando de forma direta a tabela. Mas agora, como os exercícios não estão mais fáceis de simplificar, a gente não consegue estar fatorando eles de maneira mais simples, o método de substituição é um método muito mais aplicável nesse caso aqui. O que consiste esse método? É eu trocar a variável x para uma outra variável. E como que a gente vai fazer isso? Por método de derivação, ou seja, a gente vai estar utilizando o conceito de derivadas nesse tipo de exercício. Por isso que é sempre bom você estar aí com uma tabela de derivadas junto nesse tipo de exercícios aqui. Caso vocês precisem derivar uma potência, um exponencial, uma equação trigonométrica, isso ajuda bastante na hora de estar resolvendo esse exercício aqui. E como é que seria neste caso aqui? Percebe-se que eu tenho duas equações aqui, dois termos, né? Uma equação que é x à terceira mais 4 ao quadrado e está multiplicando uma outra equação que é 3x ao quadrado. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou chamar essa primeira equação aqui do termo u. Ou seja, eu vou chamar u vai ser igual a esse termo aqui, x à terceira mais 4. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu escolhi essa equação e não essa? Porque quando eu aplicar a derivação dessa equação aqui de cima em função a x, como é que fica a derivada dessa equação aqui? Relembrando esse conceito, seria uma derivada de potência, a primeira equação aqui. Como é que seria? O primeiro termo desce, 3x, em cima fica o termo que estava menos 1, ou seja, 3x ao quadrado. Aqui é uma constante, não está em função de x, então essa constante é zero, é nula. Por que a gente escolheu esse termo aqui para chamar ele de u? Porque você percebe que quando a gente derivou ele, ele ficou muito próximo a esse termo aqui, 3x ao quadrado. E agora, o que a gente vai fazer para continuar a simplificação dessa integral aqui? Deixa eu só pegar uma outra cor. Eu vou passar esse dx multiplicando o 3x ao quadrado, ou seja, fica du igual a 3x ao quadrado dx. Percebe-se o que agora? Que o nosso termo du é 3x ao quadrado dx, ou seja, todo esse termo aqui eu posso chamar ele de du. E todo esse termo que está entre o parênteses, eu posso chamar ele de u. Ou seja, eu consigo cair numa integral muito mais simples aplicando o método por substituição. E como é que fica fazendo a aplicação desses conceitos que a gente aplicou aqui? Fica a integral. Nossa, que integral feia. Eu vou apagar essa integral aqui, tá? Isso aqui tá mais para uma minhoca. Deixa eu ver. Vamos pegar uma caneta aqui, a caneta preta. Fica. O que é esse termo todo aqui dentro do parênteses? A gente chamou ele de u, mas ele ainda está elevado ao quadrado. U ao quadrado. E esse termo todo aqui a gente chamou de du. Percebe-se o quê? A gente caiu numa integral muito simples, a integral número 2, uma integral de uma exponenciação de um x elevado a uma constante, que é esse caso aqui. E como que a gente resolve essa integral em função de du? Fica u ao quadrado mais 1 em cima, dividido por 2 mais 1, mais uma constante c. Simplificando isso, como é que fica? U à terceira sobre 3 mais c. Tá, a gente resolveu essa integral em função de u. Mas o que é u? O u não é o termo que a gente resolveu aqui. U é x ao quadrado mais 4, tudo isso elevado à terceira, dividido por 3, mais a constante c. Esse é um tipo de exercício que a gente consegue estar resolvendo por substituição de variável.